Estudo 52. Este artigo será estudado na semana de 20 a 26 de fevereiro. Ajude outros a perseverarem em tempos difíceis. Texto temático. Não deixes de fazer o bem a quem o deves fazer, se estiver ao teu alcance ajudar. Provérbios 3, 27. Cântico 103. Os anciãos são um presente de Jeová. O que vamos ver? Muitas vezes, Jeová usa os seus servos para ajudar aqueles que estão a passar por momentos difíceis. Ele pode usar-nos para sermos uma fonte de encorajamento para os irmãos. Vamos ver que coisas podemos fazer quando outros precisam de ajuda. Parágrafo 1. Pergunta: como é que Jeová muitas vezes responde às orações dos seus servos? Sabia que Jeová pode usá-lo para responder à oração de alguém? Não importa se você é um ancião, um servo ministerial, um pioneiro, um publicador, se é jovem, idoso, irmão ou irmã. Quando alguém que ama a Jeová lhe pede ajuda, o nosso Deus usa os anciãos e outros servos fiéis para se tornarem uma fonte de grande consolo. Colossenses 4:11. Sem dúvida, é um privilégio muito grande servir a Jeová e os irmãos dessa maneira. Podemos ajudar e encorajar os nossos irmãos quando houver o surto de uma doença, um desastre ou perseguição. Ajude outros quando houver um surto. Parágrafo 2. Pergunta: por que pode ser um desafio ajudar outros durante um surto? Pode ser difícil ajudar outros durante o surto de uma doença. Por exemplo, pode ser que você queira visitar os seus amigos, mas não seja seguro fazer isso. Talvez tenha vontade de convidar alguém que esteja a passar por um problema financeiro para tomar uma refeição com a sua família. Ou talvez queira ajudar outros, mas alguém da sua própria família está doente. Mesmo assim, nós queremos ajudar os nossos irmãos e Jeová fica muito feliz quando fazemos o possível por eles. Então, como é que cada um de nós pode ajudar? Parágrafo 3. Pergunta: o que podemos aprender do exemplo dos anciãos da congregação de Desi? O que os anciãos podem fazer? Se for ancião, faça um esforço para conhecer bem os irmãos da congregação. Jeremias 23:4 diz: e sobre elas vou colocar pastores que realmente as pastoreiem. Elas não voltarão a ter medo, nem ficarão apavoradas, e nenhuma delas se perderá, diz Jeová. Desi, uma irmã citada no estudo anterior, disse: os anciãos do meu grupo de serviço de campo saíam sempre comigo e com outros irmãos à pregação, e também passavam tempo conosco em outras ocasiões. Dessa forma, foi mais fácil para os anciãos ajudarem Desi durante a pandemia da Covid-19, quando alguns familiares dela morreram por causa do vírus. Parágrafo 4. Pergunta: por que é que os anciãos conseguiram ajudar Desi e qual é a lição? Veja o que Desi também comentou. Como eu já via os anciãos como amigos, foi muito mais fácil contar-lhes as minhas preocupações e como eu me sentia. Qual é a lição? Se for um ancião, pastoreie os irmãos antes de surgir uma situação difícil. Seja amigo deles. E se houver um surto e você não conseguir visitar os irmãos pessoalmente, mantenha-se em contacto de outras maneiras. Desi continuou: algumas vezes, no mesmo dia, vários anciãos telefonavam-me ou enviavam-me mensagens. Os textos que eles me leram tocaram-me muito, apesar de eu já conhecer esses textos muito bem. Parágrafo 5. Pergunta: como é que os anciãos podem descobrir de que é que os irmãos precisam e como é que eles podem ser de ajuda? Uma das maneiras de descobrir o que os irmãos estão a precisar é por fazer perguntas, mas sem invadir a privacidade deles. Será que eles têm alimento suficiente, medicamentos e outras coisas necessárias? Existe o risco de perderem o emprego ou não terem onde morar? Será que precisam de ajuda para conseguirem algum apoio do governo? Desi recebeu ajuda material dos irmãos, mas o que mais a ajudou a passar pelos momentos difíceis foi o apoio espiritual e emocional que recebeu deles. Ela disse: os anciãos oravam comigo. Eu não me lembro exatamente do que eles disseram, mas lembro-me de como me senti. Era como se Jeová me estivesse a dizer: tu não estás sozinha.
Parágrafo 6. Pergunta: como é que todos nós podemos ajudar os irmãos da congregação? O que todos nós podemos fazer? É verdade que os anciãos devem cuidar dos irmãos da congregação. Mas Jeová quer que todos nos ajudemos e encorajemos uns aos outros. Mesmo que façamos algo pequeno para ajudar alguém doente, isso pode encorajá-lo muito. Por exemplo, uma criança pode enviar um cartão ou fazer um desenho para animar um irmão. Um jovem pode fazer compras ou qualquer outra coisa para ajudar alguém da congregação que esteja a precisar. Outros podem preparar uma refeição para quem está doente e entregá-la na sua casa. Mas é claro que, durante um surto, todos na congregação precisam de encorajamento. Seria possível ficar mais um pouco depois das reuniões para conversar com os irmãos, seja pessoalmente ou pela internet? Além disso, é bom lembrarmos-nos de que os anciãos também precisam de ser encorajados. Em tempos difíceis, eles ficam mais ocupados do que nunca e alguns irmãos enviam-lhes um cartão de agradecimento. Realmente, é muito bom quando continuamos a encorajar-nos e a edificar-nos uns aos outros. 1 aos Tessalonicenses 5:11. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 6 diz: um irmão que dirige uma parte na reunião fica feliz por ouvir os comentários dos irmãos, incluindo o de um idoso doente que está a participar por videoconferência. Ajude outros quando houver um desastre. Parágrafo 7. Pergunta: como é que um desastre pode afetar a vida de alguém? Um desastre pode mudar a vida de uma pessoa num piscar de olhos. Alguns podem perder os seus bens, a sua casa e até alguém que amam. Infelizmente, tragédias assim acontecem aos nossos irmãos. Então, o que podemos fazer para ajudar? Parágrafo 8. Pergunta: como é que os anciãos e os chefes de família podem preparar-se para um desastre? O que os anciãos podem fazer? Anciãos, ajudem os irmãos a preparar-se antes de um desastre. Garantam que todos na congregação sabem o que fazer para ficarem seguros e como podem entrar em contacto convosco. Margaret, citada no estudo anterior, disse: numa reunião, na parte das necessidades locais, os anciãos deram o aviso de que ainda havia o risco de incêndios florestais na nossa zona. Eles disseram que, caso as autoridades nos mandassem sair de casa ou a situação se tornasse perigosa, deveríamos sair imediatamente. Margaret reconheceu que essas informações vieram na hora certa, porque 5 semanas depois começou um grande incêndio. Se você for chefe de família, aproveite a adoração em família para considerar o que cada um na sua família pode fazer nessas situações. Se vocês estiverem preparados, será mais fácil manter a calma durante um desastre. Parágrafo 9. Pergunta: como é que os anciãos podem organizar-se antes e depois de um desastre? Se for um superintendente de grupo, tenha sempre uma lista atualizada com os contactos dos irmãos do seu grupo. Não espere que uma tragédia aconteça para fazer isso. Se houver um desastre, entre em contacto com todos os publicadores para saber de que é que precisam. A seguir, envie imediatamente essa informação ao coordenador do corpo de anciãos, que vai entrar em contacto com o superintendente de circuito. É esse trabalho em equipa que pode fazer a diferença. Depois do incêndio, o superintendente de circuito de Margaret ficou acordado durante 36 horas. Ele teve de organizar o trabalho dos anciãos, que estavam a entrar em contacto com 450 irmãos que tiveram de deixar as suas casas e que precisavam de ajuda. Assim, todos os irmãos tiveram onde ficar. Parágrafo 10. Pergunta: por que é que cuidar dos irmãos é algo tão importante para os anciãos? Dar ajuda espiritual e emocional faz parte do trabalho dos anciãos. Quando ocorre um desastre, a primeira coisa que eles fazem é verificar se os irmãos estão seguros, têm alimento, roupa e abrigo. Mas depois disso, nos meses que se seguem, os irmãos vão precisar de ajuda emocional e espiritual. João 21,15 diz: quando acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse-lhe: alimenta os meus cordeiros.
Harold, um irmão que serve numa comissão de filial e conhece muitos irmãos que passaram por um desastre, diz: é preciso tempo para uma pessoa se recuperar. Aos poucos, eles vão retomando a vida, mas a saudade de alguém que morreu, um objeto de família que foi perdido ou o trauma de quase ter morrido são sentimentos e lembranças que persistem. São essas coisas que podem fazer a dor ressurgir. Mas isso não é falta de fé, é simplesmente uma reação natural. Parágrafo 11. Pergunta: de que ajudas é que uma família precisa depois de passar por um desastre? Anciãos, sigam o conselho de Romanos 12:15. Chorem com os que choram. Consolem os irmãos que passaram por uma situação trágica e lembrem-nos de que são muito amados por Jeová e pelos irmãos. Também é preciso ajudar as famílias a continuarem com a sua rotina espiritual, o que inclui oração, estudo, ir às reuniões e pregar. Além disso, incentivem os pais a consolar os filhos. E pais, ajudem os vossos filhos a concentrarem-se naquilo que não pode ser perdido num desastre. Lembrem os vossos filhos de que Jeová vai ser sempre amigo deles e nunca vai abandoná-los. Não se esqueçam de relembrá-los de que eles podem contar sempre com a ajuda de uma família mundial de irmãos que farão tudo para os ajudar. Parágrafo 12. Pergunta: o que podemos fazer para ajudar quando ocorre um desastre? O que todos nós podemos fazer. Se houver um desastre perto de onde você mora, pergunta aos anciãos como pode ajudar. Talvez possa oferecer hospedagem àqueles que tiveram de sair das suas casas ou aos voluntários de construção. Também pode distribuir alimentos e outras coisas necessárias pelos publicadores que precisam. Mas como podemos ajudar se houver um desastre longe de onde moramos? Ore por aqueles que foram afetados. Além disso, podemos apoiar a ajuda humanitária por fazermos donativos para a obra mundial. E se você tiver condições de viajar para ajudar num local onde ocorreu um desastre, converse com os anciãos. Se for convidado para ajudar, provavelmente vai receber treino para fazer isso da melhor maneira possível. De seguida, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 12. Um casal traz comida a uma família que passou por um desastre e está num abrigo temporário. A legenda da imagem diz: se um desastre ocorrer perto de onde você mora, poderia colocar-se à disposição para ajudar? Ajude os irmãos durante perseguição. Parágrafo 13. Pergunta: que desafios é que os irmãos enfrentam onde a nossa obra é proibida? Em lugares onde a nossa obra é proibida, a vida dos irmãos pode tornar-se ainda mais difícil. Eles passam por problemas económicos, doenças e a morte de alguém amado, e ainda têm de enfrentar perseguição. Além disso, pode ser que os anciãos não consigam visitar os irmãos e seja mais difícil entrar em contacto com eles para lhes dar encorajamento. Foi isso que aconteceu a Andrei, mencionado no estudo anterior. Uma irmã do seu grupo estava com sérios problemas financeiros e, para piorar a situação, ela teve um acidente de carro. Ela precisou de várias cirurgias e não podia trabalhar. Apesar da perseguição e da pandemia, Jeová estava a ver a situação da irmã e motivou os irmãos a fazerem tudo o que podiam para ajudar. Parágrafo 14. Pergunta: que exemplo é que os anciãos podem dar aos irmãos da congregação? O que os anciãos podem fazer? Andrei orou e fez o que estava ao seu alcance. Como é que Jeová respondeu às orações de Andrei? Ele usou vários irmãos da congregação que tinham mais condições de ajudar aquela irmã. Alguns levaram-na a consultas médicas e outros deram-lhe dinheiro para ajudar. Jeová motivou esses irmãos a fazerem o que podiam e ele abençoou a união e a coragem deles. Anciãos, se a obra onde vocês moram está proibida, deleguem responsabilidades. Acima de tudo, confiem em Jeová. Ele vai ajudar-vos a cuidar dos irmãos. Parágrafo 15. Pergunta: como podemos manter a união quando a nossa obra está proibida? O que todos nós podemos fazer. Quando sofrermos perseguição, talvez tenhamos de nos reunir em grupos mais pequenos. Por isso, mais do que nunca, é importante manter a paz com os irmãos. A nossa luta é contra Satanás, não contra os irmãos. Não espere perfeição dos outros.
Se tiver algum problema com alguém, seja rápido a resolvê-lo. Tome a iniciativa em ajudar outros. A ajuda que os irmãos deram àquela irmã teve um impacto muito positivo no grupo de serviço de campo a que ela pertencia. Todos ficaram ainda mais unidos, como uma família. Parágrafo 16. Pergunta: de acordo com Colossenses 4, 3 e 18, como podemos ajudar os irmãos que sofrem perseguição? Muitos dos nossos irmãos servem a Jeová apesar de perseguição do governo. Alguns chegam a ser presos por causa da sua fé. Mas como podemos ajudar? Podemos orar por eles, pelas suas famílias e por aqueles que colocam em risco a própria liberdade para ajudarem esses irmãos em sentido espiritual, físico e jurídico. Colossenses 4:3 diz: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a palavra, a fim de que possamos declarar o segredo sagrado a respeito do Cristo, pelo qual estou preso com correntes. O versículo 18 diz: aqui está a minha saudação, a de Paulo, pela minha própria mão. Continuem a lembrar-se das correntes que me prendem. Que a bondade imerecida esteja convosco. Nunca se esqueça de que as suas orações podem fazer a diferença para esses irmãos. A nota diz: nem Betel, nem a Sede Mundial reencaminham cartas enviadas por publicadores para irmãos e irmãs que estão presos. Fim da nota. Parágrafo 17. Pergunta: como pode preparar-se desde já para a perseguição? Você e a sua família podem preparar-se já agora para enfrentarem perseguição. Não tente imaginar todas as coisas más que podem acontecer. Em vez disso, fortaleça a sua amizade com Jeová e ajude os seus filhos a fazerem o mesmo. Quando ficar ansioso, abra o coração a Jeová. Em família, conversem sobre os muitos motivos que têm para confiar em Jeová. A nota diz: veja o estudo Prepare-se agora para a perseguição na Sentinela de julho de 2019. Fim da nota. Assim como acontece num desastre, a sua confiança em Jeová e a sua boa preparação vão dar aos seus filhos coragem e paz quando forem perseguidos. A legenda da imagem relacionada com o parágrafo 17 diz: como pode preparar a sua família já agora para a perseguição? Parágrafo 18 pergunta: o que vai acontecer no futuro? A paz de Deus faz-nos sentir seguros e protegidos. É por meio dessa paz que Jeová acalma o nosso coração, mesmo que enfrentemos doenças, desastres ou perseguição. Ele usa os anciãos, que se esforçam muito para nos pastorear. Também dá a todos nós o privilégio de nos ajudarmos uns aos outros. A paz que sentimos hoje vai ajudar-nos a enfrentar dificuldades ainda maiores, o que inclui a grande tribulação. Mateus 24, 21. Quando isso acontecer, vamos precisar de manter a nossa paz e ajudar outros a fazerem o mesmo. Mas, depois da grande tribulação, todas as dificuldades serão coisas do passado, porque vamos ter aquilo que Jeová sempre quis: paz perfeita e eterna. Como pode ajudar outros a sentirem paz apesar de surtos de doenças, desastres, perseguição? Cântico 109. Demonstra verdadeiro amor. Fim do artigo.